vamos conhecer hoje os direitos sexuais na puberdade, né? Então, eu sempre que vou fazer uma live, que eu trago um tema para vocês, eu gosto sempre de explicar por que eu vou falar sobre direitos sexuais na puberdade. Por que a gente precisa saber de direitos sexuais na puberdade? Então, eu resolvi, né, conversar com vocês sobre esse tema, porque falar de sexualidade é uma coisa muito difícil, muitas vezes, para a gente, não é? E mais, a sexualidade, ela foi ignorada durante milhares e milhares e milhares de anos. Só para a gente ter uma ideia, falar sobre direitos sexuais, a primeira vez que se tocou nessa possibilidade, e eu não estou falando aí nem dos adolescentes, hein? Estou falando dos adultos mesmos. Então, falar de direitos sexuais é uma coisa muito recente. Foi só em 1994 que se teve a primeira conferência, né? Ou seja, no Cairo, teve na conferência das populações, né? Se discutiu, veio se trazer esse assunto pela primeira vez para se pensar e começar, então, a se trabalhar esses direitos sexuais. Ou seja, nós, seres humanos, temos direitos a uma série de outras questões que já vêm sendo discutidas há muitos anos, não é? À medida que a gente vai vendo as situações em que a gente vai vivendo. E com relação à sexualidade, isso é uma coisa muito recente. Isso começou a ser discutido em 1994. Então, vejam, né? É muito pouco tempo, não é? Não tem nem 20 anos. Não, tem. 90, eu sou ruim para conta. 10 anos em 2000, não tem 30 anos, né? 20 anos tem. Então, veja, a gente começou muito recentemente, né, a trabalhar esse olhar para a sexualidade de uma forma positiva. Claro que já vinha se discutindo algumas questões, principalmente com relação à violência sexual, mas com relação a um olhar de se ver a sexualidade como algo que pertence ao ser humano, que é de direito do ser humano, isso foi bem recentemente que a gente começou a discutir esses direitos. E com relação aos adolescentes, aí é que a gente ainda está começando a discutir agora, ainda não existe, né, um documento formal. Existe, claro, direitos reconhecidos pelo ECA, existem direitos que são reconhecidos, né, pelos próprios direitos humanos, mas assim, um documento oficial, né, intitulado Esses são os direitos sexuais na puberdade, a gente ainda não tem. Então, o que a gente tem, né, é a possibilidade, que é o que eu vou fazer com vocês aqui hoje, né, um exercício da gente olhar para esses direitos sexuais humanos e a gente pegar e fazer uma associação desses direitos sexuais, que eu até trouxe, né, numa live uma vez aqui para vocês, que eu chamei Falar de Sexualidade é Direito, e eu trouxe para vocês alguns desses direitos sexuais e que a gente até conversou, né, como eles podem ser utilizados para a gente conversar sobre sexualidade com os nossos filhos. Mas hoje eu quero fazer uma coisinha um pouquinho diferente. Eu quero que a gente aprenda a olhar para esses direitos sexuais como de fato sendo um direito do nosso adolescente, como de fato sendo um direito principalmente desse nosso adolescente que está entrando na puberdade, que eu sei que é um momento muito difícil, que eu sei que muitas vezes a gente olha, né, para a carinha dele ou dela, né, de criança e fala assim, nossa, não, Lena, não é possível, sabe, eu não vou conversar, não vou falar nada sobre sexualidade com a minha criança, ou não posso aceitar, deve ter alguma coisa aí diferente, meu filho deve estar muito precoce, minha filha deve estar muito precoce, porque ela está se interessando por questões ligadas à sexualidade. E é exatamente isso, né, que eu gostaria que a gente refletisse aqui, a partir de uma realidade do que é essa entrada da puberdade e da partir da referência do que são esses direitos sexuais. Como é que a gente pode e deve, não é, se relacionar com o nosso menino, com a nossa menina, para a gente respeitar esses direitos sexuais
que começa a acontecer nesse momento, né? Porque a sexualidade, como a gente pode ver, é o principal evento da puberdade. É ela a razão da puberdade. Então, se ela é a razão da puberdade, se o nosso garoto, se a nossa garota, quando entra na puberdade, vai sofrer uma série de transformações para que exatamente eles sintam e se preparem para a sua vida sexual adulta, então a gente não pode negar nem fechar os olhos em relação a esse direito, né, dos nossos meninos e das nossas meninas. Mas, claro, a gente vai ver aqui que existem, né, circunstâncias e diferenças entre como um adulto pode exercer os seus direitos sexuais e como um adolescente, principalmente nesse início da puberdade, ele pode fazer isso. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. É sobre essas diferenças e como que nós, como mães, como pais, podemos ajudar os nossos filhos nesse momento, né, tão valoroso e nesse momento tão cheio de transformações e de tantas situações, né, voltadas para esse desenvolvimento da sexualidade. Então, a gente precisa, né, tomar consciência. E, por outro lado, é claro que eu entendo, porque eu também passei por isso, a gente não aprendeu a conversar sobre sexualidade. Aliás, a gente não aprendeu a aceitar nem a nossa sexualidade. Então, a gente aprendeu, quando a gente estava na puberdade da gente, que qualquer sentimento, qualquer interesse, qualquer, sabe, situação que levasse uma mulher, principalmente, a se interessar por sexo, isso era uma coisa terrível, isso era coisa que não era para acontecer, isso era coisa, sabe, de menina safada, de menina que não tinha valor. Então havia toda uma desclassificação da gente em relação ao fato da gente pensar ou desejar, né, conviver ou viver ou sentir, né, pelo menos sentir, pensar no que está acontecendo. E aí, qualquer coisa que a gente pensava, o que está acontecendo comigo? Não é porque eu penso nisso? Será que eu não valho a pena? Então, a gente vinha com um sentimento de culpa, a gente vinha com medo, a gente vinha com uma série de sensações negativas em relação à sexualidade que nos acompanha até hoje. Eu vejo por mim, eu mesma, como sexóloga, como educadora em sexualidade, que já quebrei uma série de mitos e de tabus, mas às vezes me pego, de repente, sabe, quando me pega assim desprevenida, vem uma sensação de onde vem essa sensação? E aí quando a gente, sabe, quando eu paro, penso e vou olhar, poxa vida, né? Eu aprendi. E quando a gente aprende de pequeno, a gente vai incorporando, a gente incorpora, e aquela situação que a gente aprendeu quando a gente era pequeno, mesmo que depois de adulto a gente não concorde, ela de uma certa forma nos coloca numa posição de conforto. E aí é muito mais fácil eu aceitar aquilo que me disseram, né, do que eu assumir que não, isso não é por aí, isso é por um outro caminho. A sexualidade, o sexo, não é uma coisa ruim. O sexo é uma coisa boa. O que é ruim é a gente estar despreparado para viver essas sensações sexuais, despreparados para conviver, né, com essa sexualidade. Então, gente, nós vamos conversar sobre tudo isso para a gente poder ir amadurecendo, porque quando eu trago esses assuntos, quando a gente conversa, quanto mais a gente fala, mais a gente vai assimilando e a gente vai podendo, então, encontrar as nossas respostas para determinadas situações que às vezes não, em geral, a gente aprendeu que não devia nem pensar sobre sexo, que a gente aprendeu que não podia nem pensar em ter interesse sexual. Quanto mais com 9, com 10, com 11, com 12, onde já se viu, né? Criança é uma criança, não tem que estar pensando, sexualidade não é coisa para eles, mas é, né? Então, a sexualidade, o interesse sexual, isso faz parte desse novo momento, né? Já vem fazendo parte da vida deles desde que eles nasceram, né? E esse interesse sexual propriamente dito começa a fazer parte agora, quando eles entram na puberdade.
claro, de uma forma gradativa, claro que eles têm cada um seu momento, seus interesses, e é exatamente isso que a gente vai conversar aqui hoje e agora com vocês, tá? Porque a gente sabe que se a gente respeita os direitos dos nossos meninos e das nossas meninas, a gente causa menos danos, né? Porque não dá pra gente dizer que a gente não vai causar dano nenhum à sexualidade deles, mas eu tenho certeza que a gente consegue adequar melhor, né? E eles não terem tantas dificuldades quanto eu vejo tantos adultos, inclusive da geração de vocês, ainda terem em relação à sexualidade. Então é pensando nesse bem-estar da vida sexual do seu filho, é pensando nesse bem-estar do relacionamento entre vocês que eu trouxe esse tema hoje para a gente conversar aqui, tá? E vamos começar, né, entendendo que sexo e sexualidade são coisas sim da puberdade. E por quê que sexo e sexualidade são coisas sim da puberdade, né? São coisas sim da puberdade porque nesse momento a criança, quando ela entra na puberdade, como eu acabei de dizer, para se preparar para a sua vida sexual adulta. Uma vez que nós somos seres sexuados e nos reproduzimos através do sexo. Então, a natureza fez de nós pessoas que se interessam por sexo para que pudessem se reproduzir. E essa capacidade de se reproduzir era que dava garantia à espécie de ter a sua continuidade. Então, há milhares e milhares e milhares de anos atrás, quando nós fomos, né, quando nós surgimos no mundo, nós viemos com essa característica, com essa capacidade. E é quando que a gente começa a desenvolver? Primeiro, a gente nasce, né, com todos os nossos aparelhos, com todos os nossos órgãos, para ter essa capacidade. Mas, num determinado momento da nossa vida, que é exatamente a entrada na puberdade, nós vamos fazer o quê? Nós vamos, então, não é nem se transformar, né? Eu estou aqui questionando esse nome de se transformar, mas a gente vai sofrer alterações, né? Ou, na verdade, não são nem alterações, mas nossos órgãos vão começar a se desenvolver para nos dar essa capacidade. Então, tudo que a gente vai fazer, tudo que vai nos acontecer nesse momento da puberdade é exatamente para que a gente possa se tornar adultos, homens e mulheres, capazes, né, de se interessar por sexo e também de manter a sua espécie. Então, a natureza, ela nos criou dessa forma. E é por isso que quando esse nosso processo de desenvolvimento começa, né, a nos dar novas características, a desenvolver novas características, que a gente chama agora de características sexuais secundárias, né, que vai fazer com que essa menina ela desenvolva as mamas, que esse menino desenvolva o testículo, que a gente tenha pelos, que a gente mude a voz, que a gente tenha um corpo, os meninos um corpo mais largo nos ombros, que se torna mais atraente, as meninas mais acinturadas, que isso também a torna mais atraente. Ou seja, a natureza criou uma série de circunstâncias para tornar esses dois corpos atraentes para o sexo e que eles se interessassem. Só que, obviamente, a gente não é só corpo. E a gente, para se interessar um pelo outro, não é só corpo. Nós não somos só corpo, né? Nós somos uma pessoa que existe dentro de um meio social e de um contexto que tem regras, tem normas de condutas, tem valores, tem expectativas. E cada um de nós tem condições, né, e capacidades diferenciadas para entender essas demandas todas, de como cada um vai se comportar em relação a isso. E tudo isso vai depender de um contexto aonde este homem ou esta mulher, ela está inserido. Então, quando vem esses desenvolvimento das características sexuais secundárias, junto com ela também vem o quê? Uma mudança, né? Essa mudança de hormônio que vai estimular o nosso interesse sexual. Então, uma criança, né? Eu vou chamar aqui de criança porque ela ainda está entrando na puberdade, mas quando ela começa a entrar na puberdade, ela então
ela começa a perceber características diferentes. Ela começa a perceber o mundo de forma diferente. E ela começa a sentir os seus estímulos, os seus gatilhos, né? A forma como as coisas impactam na vida dela, também de forma diferente. Então ela vai se interessar por essas sensações sexuais. E isso não é nenhum absurdo, isso não é uma anormalidade, coisa que eu vejo muitas vezes as mães preocupadas. Então, gente, eu estou começando aqui essa conversa com vocês e eu quero que seja uma conversa, né? Eu já estou aqui há 15 minutos, só eu falando, mas vocês podem, quiserem fazer qualquer comentário ou interferir ou perguntar alguma coisa, podem ficar à vontade aí e fazendo as perguntas de vocês, tá? Então, é natural que um garoto ou uma garota que esteja entrando na puberdade comece agora, por exemplo, a perceber o outro de uma forma diferente. Ah, aquele menino não é tão chato assim não. Ah, aquele menino que antes ela brigava, conversava, brincava, e aí ela agora começa a ficar envergonhada de chegar perto daquele menino ou de conversar com aquele menino. Porque agora ela começa a olhar aquele menino de um jeito diferente, aquela menina de um jeito diferente. Então tudo isso começa a acontecer. O corpo começa a dar sinais da vontade de se masturbar. Então quer conhecer o corpo, quer saber como é que o seu corpo funciona, como são suas sensações. Assistir pornografia, porque a pornografia, embora seja algo que não seja adequado para um adolescente, ele não sabe disso, não é? A gente é que sabe que isso pode trazer questões inadequadas e questões ruins para o desenvolvimento dele, mas ele mesmo não sabe, mas ele vai ter esse interesse. Então, o interesse deles é natural. Agora, como a gente vai lidar com esse interesse, se a gente vai respeitar que é natural e adequar, ou se a gente vai castigar, se a gente vai desrespeitar, se a gente vai achar que é anormal, não é aquilo tudo que está acontecendo com eles. Então, são interesses que fazem parte, ficar, namorar, tudo isso pode fazer parte desse interesse do púbere, né? do adolescente que está entrando na puberdade. Então, ele tem tudo isso, né, está acontecendo com ele. Porém, né, o que a gente vai ver é que isso traz consequências. Então, isso deixa... Eles têm desconhecimento sobre sexualidade, eles não sabem como lidar com essas sensações, muitas vezes. Tem muita curiosidade, tem vergonha, né? Tem desconhecimento dos seus limites, tem sensações que eles não sabem o que fazer com elas, sensações novas que eles nunca conheceram antes. Tem o desenvolvimento, né, saudável dessa sexualidade, para que ele se torne, né, um adulto que viva a sua vida sexual com prazer, com satisfação, né, e em harmonia com quem ele ou ela se relacione. Então, tudo isso vai acontecer desde agora. E aí a gente precisa estar atento. Se a gente desrespeita os direitos, a gente atropela, né? E a gente não dá o apoio e o cuidado que esse garoto ou essa garota precisa nesse momento. Então, os direitos sexuais, eles vêm exatamente no sentido de proteger, fazer com que os nossos meninos e meninas, eles de fato recebam, principalmente de vocês que são pais, né, pais e mães, recebam de vocês o acolhimento e o apoio que é necessário para o desenvolvimento de uma sexualidade saudável, de uma sexualidade responsável. Então, isso é muito importante a gente ter em mente, né? Então, a gente vai ver aqui, foi no Congresso, e aí esses direitos sexuais, na verdade, eles foram determinados, né, foram decretados no Congresso de Sexualidade, no Congresso Mundial de Sexologia, que aconteceu na China em 1997. Então, só 4 anos depois daquela conversa, né, 3 anos depois, né, daquela conversa que se teve no Cairo, é que nesse Congresso Mundial de Sexologia foi determinado, né, foi proclamado os direitos sexuais, e esses direitos que eu vou trazer aqui para vocês, para a gente refletir sobre eles, né?
para a gente refletir sobre eles. E, obviamente, né, o primeiro direito, né, que foi colocado foi o direito à liberdade sexual. Mas o que quer dizer liberdade sexual? Liberdade sexual, e quando a gente quer conversar e o adolescente não quer falar, escutar nada. Bom, aí, Paula, a gente vai conversar sobre isso, né, com eles, mostrando para eles que, assim, às vezes isso é muito difícil mesmo, né? Às vezes quando a gente não quer, quando a gente quer conversar e ele não quer, existe aí uma série de questões que podem estar impedindo esse tipo de conversa. Às vezes, até sem a gente querer, a gente não respeitou, né, alguns dos direitos deles, ou a gente se sentiu desconfortável frente a algum comportamento sexual que eles tiveram, e aí eles perceberam que a gente, de fato, não dá conta de conversar sobre isso. Outras vezes, a gente até dá conta de conversar sobre isso, mas o que acaba acontecendo? Eles estão nesse momento, num momento que eles podem estar com vergonha, que eles não sabem o que é certo nem o que é errado. Eles podem ter medo que aquilo que ele diga para você, ou que você vá dizer para ele, vai fazer com que ele perca ou ela perca, né, o seu carinho, o seu amor. Então tem muitas inseguranças. Então a gente precisa fazer um diagnóstico do que de fato está acontecendo que está impedindo essa conversa. Então, só assim de cara, tem, claro, várias abordagens que a gente pode fazer. Mas depois você pode me mandar um direct e a gente pode conversar um pouquinho mais a fundo sobre o que está acontecendo, não é? Por quê que o teu filho não quer conversar com você? Porque tem várias hipóteses. Tem a própria idade, não sei qual é a idade que o seu filho tem, mas tem a própria idade, tem o nosso comportamento ao longo da vida deles, como foi que a gente lidou com as curiosidades sexuais, com os comportamentos sexuais, com os interesses ligados à sexualidade, né? Como é que a gente lida também com eles em relação a outros interesses. Então, se a gente provoca medo, se a gente provoca atenção, se a gente provoca apoio, então tudo isso vai interferir na forma como os nossos filhos vão reagir a esse tipo de situação. Então, como diz aqui a Alexandra, a questão da conquista da confiança, ela é fundamental, né? Então, tem alguma coisa aí impedindo essa confiança. E é isso que a gente precisa descobrir para poder saber o que exatamente está acontecendo, né? Então, como eu estava dizendo, voltando aqui para a liberdade sexual, então, a liberdade sexual, quando a gente fala, né, de liberdade sexual, o que a gente quer dizer com liberdade sexual? A liberdade sexual diz respeito à possibilidade de qualquer pessoa expressar o seu potencial sexual. Como, por exemplo, o adolescente, o seu menino, como eu estava dizendo, ou a sua menina receber um vídeo de pornografia, ou alguém mostrar para eles um vídeo de pornografia e ele tem interesse. Então, isso não significa que o seu filho ou a sua filha tem algum problema, né? Você acha que devemos nos antecipar ou esperar as demandas deles? Alexandra, na verdade, né, a gente pode esperar as demandas, mas a gente também pode se antecipar, dependendo do que é que a gente e por que é que a gente quer conversar com eles, tá? Então, a gente percebe que precisa prepará-los para uma determinada situação, como, por exemplo, ele não quer conversar sobre nada, mas você percebe que os meninos da idade dele já estão se interessando por pornografia, pegam um vídeo de pornografia e estão assistindo pornografia, mesmo que ele não fale nada sobre isso, a gente tem que se antecipar, tem que dizer que viu, tem que dizer que sabe e tem que orientar de forma adequada. Então, agora, por exemplo, o seu filho tem 10 anos de idade, ainda nem pensa em fazer sexo, e aí você quiser ensinar para essa criança como é que se faz sexo, aí eu acho que essa antecipação não precisa ser feita. Então, só precisa ser feita quando, de fato, ele chegar numa faixa etária que ter sexo vai ser uma probabilidade grande disso acontecer. Como a gente vê aí nas pesquisas, lá por volta dos seus 14, 15, 16 anos. Então,
antecipar aos 10 uma conversa sobre essa sabe, é irrelevante, ou seja, não tem necessidade, não é irrelevante não tem necessidade. Pode, vai fazer mal para o meu menino, para a minha menina, como muitas vezes a gente pensa, mas se eu trouxer informação sobre sexualidade para um garoto ou uma garota, e eu vou antecipar o interesse deles. Não vai antecipar o interesse deles. Você vai dar conhecimento. Aquele garoto e aquela garota que é preparado não se antecipa em termos de interesse sexual. Eles vão se interessar de qualquer jeito, você falando ou não falando. Por quê? Porque eu, Lena Vilela, quero? Não. Porque eles estão no momento do seu desenvolvimento que vai provocar esse interesse. Então, não é o que você fala. Então, muitas vezes, quando a gente pensa, né? Não, meu filho, esse interesse pela sexualidade é porque a mídia está falando, é porque a internet está falando. Claro, a internet está falando, a mídia está falando, os amigos estão falando, ou seja, toda uma sociedade está falando. E está falando para uma pessoa que está num momento da sua vida que começa a descobrir isso. Então, eles vão se interessar em querer saber. Agora, entre querer saber e tomar as atitudes, depende do embasamento que cada adolescente recebe para lidar com essa situação. Do respeito que a gente tem a esse interesse sexual que o nosso adolescente tem. Então, a liberdade sexual, ela é exatamente a gente respeitar nesse momento da puberdade, né? É exatamente nós, adultos, respeitarmos que o adolescente, ele tem o direito a ter esse interesse. Agora, o que ele vai fazer com esse interesse depende das crenças, dos valores, da educação e da forma como cada família vê e interpreta esse momento. Então, o que eu quero aqui deixar claro é que isso não é uma anormalidade, que isso não é para ser tratada com castigo. Então, por exemplo, as brincadeiras sexuais, a masturbação, o interesse por sexo, né? o querer descobrir as carícias, treinar a beijar, né? Treinar a beijar em si mesmo, no espelho. Quantas vezes, né, a gente vê as meninas, os meninos tentando treinar a fazer isso para desenvolver o seu papel. Porque eles estão num momento que eles estão aprendendo a ser do sexo que eles estão. E aí o que eu vejo? Vejo muitas vezes os adultos ficam loucos. Onde já se viu? Que mania agora é essa? Onde você, sabe, fica fazendo uma coisa dessa? Não é pra gente achar que eles estão loucos. Eles estão bem saudáveis. A gente é que não está respeitando esse direito. O que a gente pode é, se ele estiver treinando errado, né? Tendo uma atitude que, em vez de ajudá-lo, vai prejudicá-lo, aí sim a gente pode entrar e fazer uma adequação. Esse é o nosso papel. Agora, a gente precisa saber, né, e respeitar que a sexualidade, principalmente o interesse sexual, quando a puberdade chega, é um fato. Não é uma encrenca, né? Não é meu filho agora inventou, sabe, que tem interesse sexual. Não, ele não inventou nada. Ele não inventaria, porque ele sabe que está lhe desagradando muitas vezes, que está criando uma situação constrangedora. Ele continuaria, né, criança, mas agora ele vai descobrindo outros interesses, e não foi ele que quis isso. Quem quis isso foi a natureza, mas à medida que a natureza faz dele uma pessoa que está com hormônios, maturando o seu cérebro, ele vai mudando e os interesses dele agora ele vai gostando também desse outro momento. Não, então se ele queria ser criança, vamos fazer ele ficar criança. Não, a gente não pode fazer ele ficar criança, porque assim você atrofia o desenvolvimento do seu filho e da sua filha. Então, a puberdade é um momento, né, de muitas novidades, ou seja, com todas essas alterações. Lá vem eu com o nome alteração, fico louca da vida, eu mesmo recrimino e eu mesmo falo, mas é que a gente fica ouvindo, né, ouvindo. Ai, que bom, Paula, obrigada. Então, a puberdade é esse momento que é um momento que traz para o nosso menino e para a nossa menina um desenvolvimento do corpo que ele ainda não sabe lidar. Então,
Então, gente, eles têm muita dúvida, eles têm muitas curiosidades, eles têm muitas necessidades que a gente, em vez de ignorar, a gente respeite isso, né? Que a gente traga, de fato, esse momento, faça desse momento um momento de desenvolvimento, de coisa boa, que é isso que os nossos meninos e meninas precisam, que a gente atue dessa forma, né? Um outro direito sexual é autonomia sexual. Quando a gente fala esse nome, autonomia, dá um medo na gente, né? Dá uma vontade, sabe, de proteger os nossos filhos, de não querer, né? Mas isso muitas vezes é porque a gente subestima e a gente não conhece os nossos meninos e as nossas meninas para saber do que de fato eles são capazes, do que de fato eles podem, não é, dar conta. E aí, muitas vezes, a gente confunde essa autonomia sexual com libertinagem. Mas não é libertinagem, não é sair por aí, sabe, fazendo o que quer, como quer, sabe, do jeito que eles quiserem, não. Este direito é um direito que envolve a habilidade. Gente, veja como é complexo isso, né? A gente precisa desenvolver nos nossos meninos e meninas a habilidade de uma pessoa tomar decisões, né? Ou seja, dela ser capaz de tomar uma decisão, mas levando em conta não só a sua vontade, não só uma questão de estímulo e resposta, mas sim de entender, não entender o que está acontecendo com o corpo dela e, ao mesmo tempo, dentro desse contexto, desse momento que ela se encontra, o que ela pode, como é que ela deve se portar. Então, sabe, é a gente trabalhar com os nossos meninos e meninas o respeito aos seus limites e também aos seus valores. Eu vejo aqui muitas mães que me mandam, sabe, mensagens, ou então que preenchem, né, na pesquisa que eu aplico com vocês, quando vocês se inscrevem para algum evento meu. Lena, vamos trabalhar, eu gostaria muito de trabalhar os valores, que eles reconhecessem os valores que a gente tem. Então, esse é um bom momento, né, de conversa para a gente trabalhar. Primeiro, porque os seus filhos já têm valores incorporados. Mas muitas vezes você é que não sabe que valores que os seus filhos têm. Então, é um momento de vocês, sabe, procurarem entender e conhecer os valores dos seus filhos. Quando a gente fala de respeitar a autonomia sexual, é respeitar entendendo que valores são esses que os seus filhos têm. A partir do que ele toma uma decisão? Qual é a referência que o seu filho tem? Não é? Que a sua filha tem para decidir, sabe, se ela vai ficar com fulano ou com beltrano, se ela vai ficar, se ela vai treinar ser menina, né? Quais são as referências dessa menina, quais são as referências desse menino. Então, autonomia sexual, aqui a gente não está falando simplesmente da autonomia de ir lá e transar com o que eles quiserem, bem quiser, no momento que eles quiserem, não. A gente está falando de autonomia sexual, é o direito de você exercer o seu papel sexual. E de você exercer, para você exercer o seu papel sexual, você está em relação com o outro. E para você estar em relação com o outro, você precisa entender um contexto. E para isso, se a gente vive numa sociedade e num contexto, é importante que os nossos filhos e as nossas filhas, elas conheçam esse contexto, conheçam essas normas, conheçam esses limites, conheçam esses valores. E quem pode fazer isso, gente? A pessoa melhor para fazer isso são os pais, né? São as mães e os pais que estão com ele, que são os responsáveis por eles. Claro, mas só a mãe e os pais é que vão trazer esse tipo de conhecimento para os seus filhos? Não. A mídia está aí, os amigos estão aí, né? A internet está aí, mas se eles tiverem uma abertura e se sentir respeitado por vocês nos valores deles, né? E entender os seus valores, vocês vão poder conversar sobre isso, e essa tomada de atitude será uma tomada de atitude baseada em uma bagagem que ele adquiriu, principalmente tendo a referência do pai e da mãe. Agora, se eu ignoro, se eu acho que, sabe, a sexualidade, o desejo sexual, o comportamento sexual, o papel sexual de cada um é uma coisa que não tem valor, que se constrói de qualquer jeito, aí a gente corre o risco de colher mais adiante
um filho que tem dificuldade para se relacionar com o outro, uma filha que tem dificuldade de botar limites. Então vem aí a questão do namoro abusivo, vem aí a questão da dificuldade de relacionamento, vem uma série de complicações que a gente nem imagina que a fonte pode estar exatamente no fato da gente não ter tido os nossos direitos sexuais respeitados desde quando a gente era criança, principalmente quando a gente entra na puberdade, tá? Então vamos ficar de olho nisso, porque nesse momento da puberdade é um momento que esse garoto e essa garota, eles têm pouca estrada, muitos acontecimentos, muitas sensações, né? E uma mente que está num processo de maturação. Então, isso não ajuda eles sozinhos a tomarem decisões assertivas. A gente precisa estar junto para ajudá-los nessas tomadas de decisão. Então, se você está próximo, se você respeita e está próximo para dialogar com o seu menino ou com a sua menina, você vai conseguir fazer com que o seu filho, sua filha desenvolva a coisa mais fantástica que ele precisa ter para poder exercer a sua autonomia com plenitude, que é a capacidade crítica de estar num ambiente, não é? Entender onde ele está e tomar atitudes que sejam pertinentes, não é? Com aquele momento, com o seu desejo, aquele momento e a sua capacidade. Então, isso é uma coisa fundamental que todo pai e toda mãe precisa ter essa consciência, porque essa educação formando, né, desenvolvendo a crítica que vai ajudar os nossos meninos e as nossas meninas a serem pessoas, né, que vão lidar com a sua sexualidade de forma responsável. Então, por exemplo, às vezes as mães dizem, mas como é que eu vou conversar com meu filho se ele está numa idade como essa, que ele está vendo uma coisa e eu estou vendo outra, que a cabeça dele ainda não é capaz de enxergar. Claro, a cabecinha dele ainda não é capaz de enxergar aquilo que a gente está enxergando. E é exatamente por isso que a gente precisa conversar. Então, como diz o meu mestre, meu mestre em marketing digital, que é o Érico Rocha, ele diz, o problema é a solução. Então, aqui para a sexualidade, também o problema é a solução. Então, se o seu filho está vivendo esse momento, que ele tem dificuldade de entender o que está acontecendo com ele também, a solução é o quê? É que a gente seja capaz de conversar com ele, né? E de orientá-lo para que ele seja capaz de entender o que está acontecendo. Ele sozinho não vai mesmo conseguir fazer isso. Então, é importante que a gente os ajude a ter essa clareza diante daquela situação. Então, por exemplo, se ele achar que ele pode, simplesmente porque ele sentiu vontade de tocar no corpo dele, ou seja, de se masturbar, ele pode chegar e entrar, por exemplo, no banheiro e ficar lá de porta aberta, não importa quem esteja na casa, ou se as pessoas querem usar o banheiro, isso não tem a menor importância, porque o que importa é o desejo sexual dele ser satisfeito. Não, as coisas podem e devem ser conversadas. Então, a gente precisa fazer, sabe, um exercício de diálogo com os nossos filhos. Você tem todo o direito. Porém, como é que fica? Como é que fica para o fulano que tem hora marcada e precisa tomar banho e você está usando o banheiro nessa hora? Então, não é porque a gente tem a vontade que essa vontade tem que ser satisfeita de imediato. Então, ele precisa aprender como lidar com essas sensações de tal forma que vai ter momentos que ele vai precisar, sim, segurar o seu desejo em detrimento de um bem-estar maior. Outras vezes, ele vai poder, sim, ter o seu desejo satisfeito e não se sentir culpado e nem se sentir mal, porque isso é um direito dele, isso é um direito dela. Então, são essas questões, esses exercícios que a gente precisa ir fazendo com os nossos meninos e as nossas meninas. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Outro direito, né, que eu vejo muitas vezes a gente ficar com medo de falar sobre isso e que, sabe, é imprescindível que a gente fale, é com relação à integridade sexual. Então, o direito à integridade sexual não só
é um direito dos adultos, como principalmente um direito, né, dos adolescentes, dos púberes, principalmente eles que ainda não têm tanto poder de argumentação quanto, por exemplo, tem o adulto. Não que eu esteja aqui excluindo o adulto desse direito, Deus me livre. Nós todos temos esse direito à integridade sexual. E o que quer dizer integridade sexual, né? É o controle, inclui o controle e o prazer do nosso corpo livres de torturas, mutilações e de violência de qualquer tipo. Então é importante que a gente converse, né, e respeite o não dos nossos meninos e das nossas meninas. Então, o não, que é uma palavra que muitas vezes a gente perde a paciência. Como não? Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então, quando os nossos filhos dizem não, a gente precisa entender de onde vem esse não. Por que ele está dizendo esse não? Porque é aí que eles começam a aprender, né, que eles podem dizer não na vida deles. Ao mesmo tempo, a gente também precisa respeitar e entender que os nossos filhos, até por estarem se desenvolvendo sexualmente, transformando, mudando esse corpo de criança para um corpo de adulto, ou seja, um corpo atraente, o que vai acontecer? Eles vão gerar muito mais interesse, principalmente de adultos que são adultos que não tiveram, né, os seus direitos sexuais respeitados e que, portanto, não aprenderam a respeitar os direitos sexuais dos outros. Não aprenderam a respeitar o corpo do outro. E aí a gente vai encontrar muitos criminosos sexuais, que muitas vezes a gente chama de pedófilo, e que na verdade nem são pedófilos. Tem um monte de gente aí, a grande maioria, não sofre, né, desse distúrbio mental. A grande maioria são pessoas que não tiveram os seus direitos sexuais atendidos, ou seja, não aprendeu a lidar com o seu corpo, não aprendeu a lidar com o corpo do outro, não aprendeu a respeitar, não aprendeu que o outro tem direitos e que o consentimento é fundamental quando a gente está falando em relacionamento, principalmente num relacionamento tão íntimo quanto é o relacionamento sexual. Então, veja, essa questão é muito importante da gente estar ligada com os nossos púberes, porque o estupro e o abuso sexual, ele acontece principalmente entre as meninas e mais entre as meninas que estão na faixa etária de 10 a 13 anos de idade. Então, olha o perigo que as nossas meninas correm. E por que entre os 10 e os 13 anos de idade? Primeiro, porque elas têm pouca estrada. Segundo, porque elas estão chamando a atenção pelo desenvolvimento do seu corpo, né? Elas estão mudando, né, de um corpo de menina para um corpo de mulher. Tudo é muito lindo, tudo é muito atraente. Todas as partes do corpo de uma garota, nesse momento, é muito atraente. Se ela se depara com um cara desse, né, que não teve essa possibilidade, ou não quis, eu nem digo, sabe? Porque eu acho que isso é fruto de uma cultura do estupro que a nossa sociedade ainda preserva, que vem aí desde do patriarcado, né? Então é uma outra história que a gente vai voltar a conversar sobre ela outro dia. Então a gente vê aí que as nossas meninas precisam saber que existe isso, saber que existem pessoas que fazem maldades, que existem pessoas que não respeitam. Então é importante a gente preparar as nossas meninas, né, e os nossos meninos para que eles possam se proteger, para que eles possam não viver uma situação como essa e dar ouvidos às suas falas, às suas queixas e aos seus nãos, para que a gente possa de fato ajudá-los nesse processo, né? Então, quando a gente castiga, quando a gente, sabe, vê um garoto ou uma garota tendo uma conduta sexual e a gente simplesmente castiga essa pessoa e não o prepara e não o educa, né, tanto de um lado quanto do outro, ou seja, tanto educa para que se proteja, como educa para que não agrida,
né? Quantas vezes eu já vi situações de garotos que vão lá, levanta a saia da menina, faz uma foto, né, do reguinho do bumbum e publica na internet, ou invade, né, de alguma forma a privacidade dessa garota, e a gente ainda ouve as pessoas dizendo, não, besteira, isso é coisa de criança, isso é coisa de menino, mas sabe, homem é assim mesmo, depois ele aprende. Não. É na hora que as coisas vão acontecendo que a gente vai ajustando, que a gente vai adequando e que a gente vai fazendo eles entenderem essas situações, tá? Então, uma outra coisa também aqui em relação à integridade sexual é ele não ser forçado a fazer o que ele não está preparado, né? Quantas vezes, hoje menos, né? Mas principalmente na minha época, e acho que ainda na época de vocês devem ter tido esse conhecimento. Quantos pais não pegaram seus filhos e levaram para uma casa de prostituição ou pagaram uma prostituta para eles terem a sua primeira relação sexual? Ou pior, né? Quando o garoto, a menina olha para o garoto e o menino tá no momento que ele ainda nem sabe lidar com ele mesmo, quanto mais lidar com uma garota, ou o contrário, né? A garota não sabe lidar com o menino, e muitas vezes a gente faz um comentário pro menino, que é isso? Sabe, você não tá dando bola pra menina, você vai esmorecer, você não é homem não? Então, muitas vezes, quantos meninos tiveram que ficar com meninas, tiveram que estar, né, num relacionamento de carícias, porque para ser homem precisa ser um homem que não diz não a nenhuma mulher. E isso é algo que, né, ainda bem que está mudando e a gente cada dia mais encontra meninos que já se dão a esse direito de escolha. As meninas têm o direito de escolher e os meninos também têm esse direito de escolher. E uma outra coisa também que é muito comum em questão a essa integridade, veja gente, eu fui levantando aqui, vai vindo um monte de coisa na minha cabeça. Uma outra coisa que é muito comum são as brincadeiras de mau gosto, né, que a gente vai ver que é feito com os nossos meninos e com as nossas meninas. Então, muitas vezes, sabe, a gente vê as pessoas, levanta aí o braço para ver se você tem pelo. Deixa eu ver como é que tá o seu... Não pode, sabe? A gente tem que respeitar o processo de desenvolvimento deles. A gente não tem que ficar obrigando os nossos meninos, nem constrangendo os nossos meninos e as nossas meninas. Então, nós, como pai, como mãe, sabe, qualquer um que faça uma brincadeira dessa com os nossos filhos, tome a frente. Porque muitas vezes, é uma besteira, que bobagem, todo mundo já passou por isso. Não é bobagem. Não é bobagem. A gente não tá na pele deles, sabe? Eles estão num momento que é um momento que tudo é muito, muito mais complexo. É uma bobagem hoje para um adulto, mas quando você é adolescente, quando você está começando a sua adolescência, esse processo de desenvolvimento, tudo é muito estranho. Ele já está achando que ele já é anormal de tudo. E aí vem alguém e faz uma brincadeira de mau gosto. Sabe, o que é isso? Não, tome à frente, diga que não pode. Sabe, pergunte para a pessoa, faz como diz a história, faz um constrangimento pedagógico, né? Pergunta para a pessoa se ela gostaria que fosse com ela, o que ela faria se alguém dissesse isso com ela quando ela tinha essa idade. Então, é importante que a gente perguntar se menstruou, perguntar, sabe... Por exemplo, muitas vezes a gente, sem querer, achando que está fazendo o máximo, vai e sabe... a fulaninha já virou mocinha. Então, sabe, coisas que a gente invade a privacidade deles. E a gente não deve invadir. Esse é um momento, sabe, de muita insegurança que eles passam. É um momento que eles precisam muito ter a gente como, sabe, seu aliado. Então, tomem a frente. Quando qualquer pessoa fizer uma coisa dessa, uma brincadeira dessa... Tome a frente, defenda os direitos do seu filho e da sua filha. Vocês não imaginam o bem que você faz, tendo uma atitude como essa. Porque é assim que eles vão sentindo, poxa, meu pai está do meu lado, minha mãe está do meu lado. E isso, gente, faz uma diferença enorme na autoestima desse garoto e dessa garota. Então ele diz, não, eu não vou deixar de ser amado porque eu estou passando por esse momento, né, que eu não estou me reconhecendo. Então é importante a gente está ciente
né, desses fatos. A gente tem aí um outro direito, que é o direito à privacidade sexual, né? Que a gente, de uma certa forma, junta, né, com isso que eu acabei de falar aqui para vocês. Então, a gente precisa respeitar essa privacidade sexual. Ora, é um momento que esse menino e essa menina, eles estão passando por uma fase que é uma fase que ele não reconhece o seu próprio corpo, que ele tem dificuldade, ela tem dificuldade. Ela vai abraçar alguém, sem querer pisa no pé, ele vai pegar uma coisa, sem querer derruba, ele vai dar um abraço, a força que ele tem agora, ou a força que ela tem agora, é maior do que a que ele imaginava que ele tinha. Daí ele dá um abraço apertado demais, aí ele, sabe... Ela faz alguma coisa que, sabe, o tom de voz vai mais alto do que o que normalmente se esperava. E aí a gente, sabe, acaba perdendo a paciência e, sabe, e não dando o suporte que esse menino e essa menina estão precisando naquele momento. Então é importante que, se eles estão passando por esse momento de tanta novidade, é claro que eles vão ficar mais envergonhados, eles vão ficar mais tímidos, eles vão ficar... vão querer, por outro lado, outros momentos, dependendo, obviamente, do perfil de cada garoto, de cada garota, vão querer chamar atenção. Então, vai ter de tudo, depende, obviamente, né, das características de cada um de vocês. Mas aqui o que é importante, esse é um momento que eles estão precisando da gente. Esse é um momento que eles estão precisando do nosso que a gente entenda o que está acontecendo com eles. E, para isso, é importante a gente estar e respeitar esse momento deles. Ai, para com essa vergonha, vai lá, sabe, vai lá, vai dançar, vai lá, fala com a menina, vai lá, né, joga com a fulana, faz... Não, a gente não deve pressionar, a gente não deve desqualificar o sentimento deles. A gente precisa dizer, saber, filho, como é que você está se sentindo? Por que você está sentindo isso? Né? Conversa com eles. Conversa, por que ele está sentindo esse tipo por que ele está com esse sentimento? Por que ele prefere ficar com a porta do quarto fechada? Então, se ele está no quarto, quer deixar a porta fechada, se você tem medo, fala, filho, eu vou respeitar a sua porta do quarto fechada, mas não passa a chave, porque, sei lá, tem mães que têm medo de que aconteça alguma coisa e não poder entrar no quarto. Então, se esse é um medo que você tem, deixa claro o teu medo e deixa claro o teu respeito. Então, quando a gente consegue respeitar o que está acontecendo com ele, o que está acontecendo com ela, eles ficam cientes disso. E se você diz e cumpre, poxa, a confiança está estabelecida, tá? Então, conversar... Por exemplo, uma outra coisa que é comum, né, em termos da privacidade sexual dos nossos meninos e meninas, é a gente invadir o celular deles, sem aviso prévio. Porque uma coisa é quando a gente faz, não é? A gente avisa, a gente negocia, a gente deixa claro o que vai acontecer. Outras vezes é quando a gente não negocia, quando a gente não deixa claro o que está para acontecer. Então, essas questões a gente precisa estar ciente. E a outra coisa, por exemplo, é permitir que o nosso menino, a nossa menina, possa, sabe, ir ao médico e conversar com o médico sozinho. Então, quando eles estão entrando na puberdade, é importante que eles tenham um momento de privacidade com o médico. Isso é de direito, sabe? Inclusive, eles têm até o direito de ir sozinhos ao médico. Eles não precisam ter a aprovação dos pais para poder consultar o médico. É claro, se for uma situação que eles estejam correndo algum tipo de risco de vida, ou que seja algo, né, que o médico julgue que ele precisa quebrar, né, com a fidelidade, com como é que chama, meu Deus do céu? Com a privacidade, né, da informação, né, com sigilo profissional, então só em último caso que ele vai procurar esse pai ou essa mãe para contar o que foi que aconteceu. Então, é importante para a individualidade, para o desenvolvimento, para, inclusive, né, a capacidade deles de se articularem. É muito importante eles terem um momento com uma pessoa que possa responder a essas perguntas, a esses questionamentos, que às vezes pode ser que ele não esteja se sentindo à vontade para fazer em casa, eles terem um momento com o médico,
Claro que o médico não vai cumprir com todas as necessidades do seu menino ou sua menina em termos de informação, mas de algo que pode estar acontecendo com ele, que ele acha que pode ser anormal e que às vezes eles ficam preocupados achando que a gente não vai saber lidar com o fato, se aquilo for de fato anormal, né? Que a gente vai sofrer. Então, muitas vezes, para preservar o pai e a mãe, eles gostariam de ter esse momento, um momento, sabe, de privacidade com o médico, né? Principalmente as meninas, que muitas vezes elas ficam com receio do que é que a mãe pode pensar delas. Então, dependendo do relacionamento que se tem, e mesmo que seja um bom relacionamento, é sempre bom a gente perguntar: filha, você gostaria de conversar agora com o médico? Claro, na hora do exame, é sempre bom estar presente na hora do exame físico. Mas depois que acabou o exame físico, que ela precisa conversar, abre um espaço, né? Abre um espaço para sua filha poder conversar com esse médico, para o seu filho poder conversar com esse médico, tá bom? Bom, gente, já estamos aí, só temos 4 minutinhos, nossa! E ainda tem tanta coisa para falar. Eu achei que eu ia dar conta de tudo, mas eu não consegui dar conta de tudo. Mas a gente volta a falar desses direitos sexuais na semana que vem. Então, na semana que vem, nós temos aí o Pergunte para Lena, né? E nesse Pergunte para Lena, a gente pode falar sobre os outros que eu ainda não comentei. Porque agora a gente iria exatamente, né, falar sobre o prazer sexual. Então, o direito ao prazer sexual. E aí vocês vão ficar aí com a pergunta: poxa, mas como é que eu vou, sabe, ficar permitindo o prazer sexual? Meu filho não vai achar que eu estou liberando geral para eles? É sobre isso, então, esse direito e outros mais, né, que a gente vai conversar, então, na semana que vem. Então, no Pergunte para Lena, em vez de ser o Pergunte para Lena na semana que vem, a gente vai dar continuidade a essas questões. Tá bom? Então, obrigada aí pela participação de todos e que bom tê-los aqui comigo.